De Tulum a Distante, por Giordano Rodrigues. Testemunho do sucessor de Chakle. Não, sem preocupar-me, exponho-lhes esse estranho relato. Um misterioso relato de Giordano Rodrigues acerca da origem do povo maia. O texto aqui apresentado foi originalmente publicado pela Gente Nueva Havana em Cuba em março de 1978. Uma fotocópia deste pequeno livro caiu nas minhas mãos. No dia fora do tempo de 1993, e foi-me dado pela mão da mãe Tineta Mohamed, que tinha recebido esse livro de Ek Balan, que tinha dito à mãe Tineta que se assegurasse que eu recebesse esse livro. Ekbalan é um curandeiro maia, autor de um texto enigmático intitulado O Final do Planeta T, assim como de um livro sobre yoga maia e asteca. Eu o tinha conhecido na última viagem ao México, no início de 1992, e esse comentário foi feito pelo Valum Votan, José Arguelles. Eu, o velho Chuck Lee, o último do meu grupo, deixo à humanidade meu testamento, e nele a minha história, mas de todas as maneiras, regressarei. Um testemunho, sem dúvida alguma, maia. Não sem preocupar-me, exponho-lhes esse estranho relato, tirado textualmente de um texto maia, desconhecido até hoje. De quanto escreveram os pintores e escribas, pessoas que tomavam testemunho de tudo que faziam os maias, naquela exótica, complexa e ainda bastante desconhecida civilização pré-colombiana. Só chegaram até nós 3 dos seus livros pintados, escritos em hieroglifos de estranhas e bonitas simbologias. Como um manuscrito de Dresden, ou de Paris e o de Madrid, existentes nessas capitais europeias, sem que ainda se conheça por quem, nem como ou quando foram levados até elas. Também da mesma maneira desconhecida, chegou até as nossas mãos um 4º livro original, o Testamento do velho Chuck Lee. Este feito insólito produziu-se precisamente no dia do regresso da nossa última expedição arqueológica ao território maia. Sobre a nossa mesa de trabalho e junto aos cadernos de notas, fotografias e pequenos bocados de peças e fragmentos, encontramos com assombro um testemunho, sem dúvida alguma, maia, e sua tradução era sem dúvida alguma antiga. No entanto, enquanto líamos com vários companheiros aquele texto incrível, todos ao mesmo tempo tivemos dúvidas de sua autenticidade. Mas já passaram vários anos de provas e comprovações, e para nós já não existe qualquer tipo de dúvida. O testemunho é autêntico, e a sua tradução foi feita a finais do século XVI ou princípios do século XVII. Tentamos conhecer o tradutor comparando o estilo e a caligrafia com o de todos os cronistas da época, mas foi em vão. Coincidiu em 2 ou 3 nomes que preferíamos não mencionar para evitar futuras confusões. Já por si só, o documento é bastante polêmico, e para uma melhor compreensão, traduzimos com uma certa atualização no que se refere à gramática, à escrita, respeitando parágrafos que, com outras construções, perderam o encanto, a beleza ingênua e a força expressiva e espiritual do seu autor. E agora que nos referimos ao autor que queremos, sobre este personagem incógnito que se chama a si mesmo o velho Chuck Lee, explicar que definitivamente não é outro senão o debatido e misterioso Quetzalcoatl, ou serpente com penas dos toltecas, astecas, maias, quichés e outros povos da civilização pré-hispânicas.
de certa ou não, a versão deste documento, acredito totalmente nele, ficam esclarecidas as interrogações até hoje não respondidas pelos arqueólogos, historiadores e científicos que se juntaram a ao tão apaixonante fenômeno, mas ao mesmo tempo dá lugar a novas e extraordinárias incógnitas cujas respostas se vão aproximando de nós, lenta, mas cientificamente, à velocidade dos complexos cósmicos que começaram a escarafunchar o nosso inexplorado bosque galáctico. E todo o homem civilizado deverá aproximar-se deste novo mistério, com a amplitude de espírito que o seu século cósmico lhe exige. Aclarados alguns aspectos que são essenciais para nós, e expressadas as nossas preocupações sem mais preâmbulos, deixamos-los com este relato que os fará meditar, racionar e talvez extrair diferentes e interessantes conclusões. Essa figura que aparece no testemunho de Chakle tem uma semelhança incrível com uma das que se encontra no testemunho de Dresden e que, segundo Ralph Guerreiro, é o mais bonito dos 3 testemunhos maias conhecidos até hoje. O seu conteúdo tem um caráter inequivocante, astronômico. Observando detalhadamente essa figura, não nos podemos deixar de perguntar qual é o significado dos enfeites na cabeça e no pescoço, e em que medida são realmente enfeites. 2. Esta é a minha vontade. Eu, o velho Chakle Gagavitz Gokumats Nakshu Tepeu Topitisen Tlahuiskaut Panteconti Ehekaut Koukoukan Quetzalcoatl, filho de Tulã Aristante, filha por sua vez da estrela Tau, da constelação da serpente. Eu, o velho Chakle, irmão de Homerotes, o cego, o cantor do meu reino, perdido agora já não sei onde. Homerotes, o poeta, irmão de Zitzisharta, de Shizu Nas Artes, de Tamar Romatzes, e de tantos outros náufragos definitivos nessa ilha de espaço bonita por demais. Hoje, a ponto de desaparecer, deixo à humanidade meu testamento e em 61 a minha história. Essa é a minha vontade que deixo para todos vocês, meus filhos, irmãos dos meus filhos, filhos deles, meus filhos, para que assim não se deixe de cumprir amanhã. Tudo o que eu fiz, tudo que eu pude fazer para ajudar a melhorar a vida dos homens desse mundo, e quanto fizeram os meus irmãos, aqueles que, esperançados comigo, chegaram a povoar com outra luz, que através da semente chegará até o início do homem, não foi em vão, mas ainda falta muito o que andar. As minhas pernas estão a adormecer e a mensagem não chega, ou não chegarão aos que tiverem que receber o nosso chamado. Quetzalcoatl. Quase todos os historiadores e investigadores coincidem que as civilizações pré-hispânicas em que Kukulkan e Quetzalcoatl são uma mesma pessoa ou divindade, assim também como Gangavitz, Gukumats e todos os que foram nomeados no documento. A serpente com penas que o presente relato determina como personagem histórico convertido em lenda é por si só divindade. No entanto, numa parte do testamento de Chakle aparece o nome de Kukulkan, como se essa não fosse a mesma pessoa, Chakle Quetzalcoatl, fazendo o autor um esboço poético descritivo de Kukulkan, planeando-nos logicamente uma dúvida a respeito. 2. Tau. A estrela Tau está classificada como uma anã amarela de 3,5 metros. Ok, desculpe, gente, tem 3,5 m. Ok. Um pouco mais pequena e mais fria que o nosso Sol. Sinto que não são metros, ok? Bom, continua. Pega a visão aqui, ó. Pega a visão.
de Tuluã, meus queridos. É uma das estrelas que está mais perto de nós, só a 12 anos de luz. Encontra-se contrariamente ao que expressa esse documento, na constelação da Baleia. Os 3 tesouros no céu. 3. A hora do descender. Nós saímos de Tuluã, e não éramos 100 nem 200. Em outra nave, devia ter saído 5 Catunes, depois da nossa. 36 mil dias, segundo a medida de tempo que estabelecemos para o vosso planeta, cujas diversas características foi possível determinar antes do desastre. Circundamos o vosso globo durante 4 túneis, e viram os nossos olhos, e confirmaram os nossos equipamentos quanta zona líquida, quanta zona firme se continha aí, e que perfeito equilíbrio na sua distribuição. Vários exploradores fizemos descender nesse tempo. Na verdade, foram homens mecânicos que nos comunicaram os detalhes que permitiram completar os dados que nos faltavam. Podíamos respirar na vossa atmosfera, dava-nos a segurança de poder comer e beber em menos tempo os alimentos necessários que lá nas zonas sólidas e também nas águas conseguiriam descobrir dos nossos informadores. Só uma coisa difícil nos podia preocupar. Os seres parecidos a nós eram primitivos, devoravam-se matando uma infinidade de gente, e eram devorados por monstros desconhecidos no nosso mundo Tuluã. Assim dizia Nas Aretz, um dos maiores entre os nossos físicos. Terminando o tempo de espera, juntaram-se na sala da nave, e o nosso sumo capitão falou-nos. Com as suas palavras explicou que tinha chegado o momento e a ocasião para o descenso. Isso foi o que nos disse, e com a segurança dos batimentos e a respiração do ar, descendemos. Essa figura, talhada em pedra, apareceu junto a outros testemunhos de Chakle. Aqui ou ao que pessoas representam? A quem ou a que pessoas representam? Nesta, por exemplo, destacam-se detalhes como o da peça que rodeia o pescoço e as que descansam sobre os ombros, e que, partindo do conteúdo do testemunho, faz-nos pensar, ainda que pareça absurdo para alguns, num cosmonauta. Catum. Catum é uma palavra maia. Designa um espaço de tempo que o nosso calendário atual compreende 19 anos, 8 meses e 25 dias. Nesse caso, 5 catunes correspondem a um século, mais um ano, 4 meses e 20 dias. Os maias tinham ciclos no seu calendário de até 64 milhões de anos. Não se sabe que uso prático isso podia ter. O seu calendário conta de 19 meses, 18 de 20 dias e um mês de 5 dias, e fechava um ciclo completo a cada 52 anos. 52 multiplicado por 365 será igual a 18.980 dias. Dessa maneira, qualquer maia que vivia mais de 52 anos via repetir os dias sucessivos do ano novo ou quaisquer outros dias dados exatamente como os mesmos nomes. Tendo por certo que a fórmula de correção do calendário concebida pelos sacerdotes astrônomos de Köppen, nos tempos remotos do século VI e VII da era cristã, era ligeiramente mais exato que a nossa própria correção gregoriana do ano bissexto, que não se introduziu até há cerca de 1000 anos mais tarde, em 1582, pelo Papa Gregório XIII. Tum ou Tunis, para os maias, era o espaço de tempo semelhante a um ano do nosso calendário atual. Físico. Assim que se designava que era assim que se chamavam antigamente os médicos. 4. Visto que não somos 100 nem 200. Desde que saímos de Tuluã até que chegamos aqui, aumentou o número de tripulantes. Eu nasci no espaço, e muitos outros. Chegamos muito jovens ao vosso planeta,
Não tínhamos nem mais de 150, nem mais de 300. Os mais jovens que nascemos no espaço. Descendemos numa zona firme de montanhas elevadas, e assim era a terra que plantamos com nossos pés. Em seguida perguntamos ao nosso irmão, o sumo capitão: que fazemos agora, visto que não somos 100 nem 200? Disse-nos ele: visto que há muito mais zonas firmes nesse planeta, formemos 4 grupos e 3 afastem-se. Assim nos disse nosso irmão, o sumo capitão. 5. Inventamos essa palavra depois. O grupo onde eu fiquei estabeleceu-se no lugar onde descendemos. Um grupo foi para o norte, o outro para o oeste e o outro para o sul, todos à procura das zonas de terra maiores. E assim nos repartimos. O sumo capitão foi pelo sul, Shedunats Arats, o nosso maior físico, foi com o grupo do oeste. Na verdade, cada grupo levava pelo menos um físico e diversos artistas e diversos científicos, com muito poucos recursos. Só o sustentaria da sua sabedoria, que era muita. Assim, nos repartimos para nos vermos outra vez, mas separamo-nos para sempre. Homerats já era cego, o cantor do meu reino, o doce poeta perdido já não sei onde. Isiddhartha era triste. Inventamos essa palavra depois, e outras palavras para coisas que não conhecíamos, como náufragos e solidão e abandono, e nunca mais e ódio. Repetiram infinitamente a nossa grande equipe nas pedras, e fragmentos separados, transformando-nos cada vez mais até torná-los irreconhecíveis. O que representa essa figura? Seria, assim, o equipamento de transmissão que se faz referência no testemunho? Repetindo as palavras de Murder, digamos que talvez nunca saberemos. Repetiram infinitamente a nossa grande equipa nas pedras, e fragmentos separados transformando-nos cada vez mais, até torná-los irreconhecíveis. O que representa essa figura? Seria assim o equipamento de transmissão que se faz referência no testemunho? Repetindo as palavras, talvez nunca saberemos. 6. E foram as suas palavras ditas dessa forma. E fixamos a última advertência do nosso sumo capitão. Ele falou-nos em palavras suaves e disse-nos: como todos nós temos a facilidade e podemos compreender as linguagens estranhas pelo método pantológico, trataremos de impor a nossa língua. A nossa obrigação será ordenar, metodizar, estabelecer dentro da linguagem nativa que encontremos o melhor sistema para o desenvolvimento de cada povo, começando em conformidade com o grau de cultura de cada um deles. Assim nos disse nosso irmão, o sumo capitão, e Kuk-Ukan, seu ajudante. Imediato falou-nos também. E foram as suas palavras ditas dessa forma na sua maneira. Tudo que o homem construir para o seu próprio bem-estar deverá ser respeitado e nunca jamais destruído. Assim nos disse. E disse também, só é aceitável melhorar o que foi feito, enriquecê-lo, engrandecê-lo e fazê-lo superior, um de cada vez, e assim ensiná-lo a quantos encontraremos que não o souberem e que não o entendam, e que um homem não aumente nunca sua própria comodidade com a incomodidade do outro homem, coisa que vai contra a natureza. Kukulkan, que falava pouco com poucas palavras, aquele que tinha sempre os olhos tão longe como o horizonte, e um monte da sua barba como uma cascata de mel, o profundo filósofo que ficou entre nós. Pantológico ou pantólogo, do grego pant ou pantos, significa tudo, e logos significa discurso e, por derivação linguística, filólogo. Neste caso, pantólogo, pantologia ou pantológico significa o que conhece, estuda e domina as línguas.
e compusemos essa denominação para nos aproximarmos de um hieróglifo praticamente intraduzível. Melhorar o que foi feito. A partir das cidades olmecas, em nenhuma civilização pré-hispânica se destroem os edifícios velhos para construir outros novos. Sempre se construir sobre o construído. E então, começamos a construir onde viver. 7. E a segunda nave, onde viria nossa sabedoria, onde viriam as nossas ferramentas, os nossos equipamentos, todo o nosso socorro, tudo o que informamos que tinha de ser, demoraria 5 túneis. E então, começamos a construir onde viver, com os recursos muito pobres que tínhamos. Pif a Jorats, com a terra fina e úmida, fez muitos bons planos e traços para fazer a casa. E esta é nossa primeira casa, com o nome de Tulan. E a Tulan, a nossa casa, foram depois chegando os homens nativos dos 4 lugares. E dessa gente nativa que aí encontramos alguns povos, que eram bons e bem dispostos, e tinham para sua defesa não outras armas, mas setas, arcos e lanças, os quais eram mestres, e podiam matar uma infinidade de gente. E esses homens nativos tinham uma orelha furada, e o nariz também, de um lado para o outro, e alguns que têm azuis orelhas. E nunca soubemos a sua intenção de não magoar. Encontramos um grande número de povos de diversas línguas, e porque sabíamos a maneira de fazer, sempre nos entendemos, e assim perguntávamos e respondíamos como se eles falassem a nossa língua ou nós falássemos a língua deles, que por certo eram bem estranhas, e faláramos como crianças assustadas. E falamos com eles e dissemos-lhes muitas coisas, que vínhamos de muito longe do espaço, do céu, disseram eles, para ajudá-los no que fosse necessário, porque todos eles e todos nós e todos de todas as partes éramos irmãos. Nada mais que irmãos. E quando chegamos aos seus povos, assombramo-nos muito. Ali estavam os nossos exploradores mecânicos, mas traduzidos em pedra. 8. Acabados de chegar aos seus povos, assombramo-nos muito. E levaram-nos contentes, porque as línguas eram iguais aonde estavam os seus povos. E acabados de chegar aos seus povos, assombramo-nos muito. Aí estavam os nossos exploradores mecânicos, mas de pedras, com poucas diferenças. E vimos muitos daqueles que reconheceriam a água, daqueles que reconheceriam a terra, daqueles que reconheceriam o ar. Então, um grupo de nativos veio a Tulan conosco, mas sempre com lutas e guerras entre eles, porque todos queriam estar perto de nós e não queriam se parar sem aprender. E dissemos-lhes coisas sobre coisas que não podíamos perguntar. Haverá obras que não vão ser compreendidas por muito tempo, porque terão respostas e perguntas não formuladas, e porque da mesma maneira acontece com perguntas, mas com respostas que chegam depois, terrivelmente mais tarde que as perguntas. Assim nos falava Kukulkan, que o universo mostra-nos cada dia milhões de respostas a coisas que não perguntamos e nem sabemos perguntar, porque não conhecemos a língua total, a língua única do universo, nem como formulá-las, nem porquê. E disse-lhes, e a nós também, que o universo é um ser muito vivo, latente, e um único corpo, e que se alegra com a sua harmonia, e que sofre quando em alguma das suas partes não há essa harmonia. E se um pássaro não voa porque o feriram, se arranca de uma árvore um fruto ainda verde, porque o universo é o diverso e o único. Assim nos falou, ó meus filhos, ó nossos filhos, e devem compreendê-lo hoje para sempre. Para mim, a palavra universo explica o universo, verso une, o vário em um. 9. Os que ali ficamos. Até este momento, os homens nativos deste planeta
perceberam ao contrário ou não muito bem alguma das coisas que ensinamos, e confundiram-nos com seres irreais que nas suas línguas chamam deuses, e com toda certeza combinaram entre eles adorar-nos. E nós recusamos essa confusão, e eles converteram em ritos de caráter irreal, religiosos como dizem as suas línguas. As nossas tentativas de comunicarmos com o nosso mundo, com o nosso planeta de Tulan, habitualmente assistíamos à hora mais propícia onde instalamos a grande equipe de transmissão que podemos salvar do desastre. E nenhum de nós dos que ali ficamos tínhamos notícia ou conhecimento da arte difícil e trabalhosa da manipulação da grande equipe. Um cabal, um técnico nosso, só um, tinha podido restituí-lo e fazê-lo funcionar, porque o seu cérebro tinha potência exata e as suas palavras eram pronunciadas com a entonação perfeita, que conseguia o equilíbrio que fazia funcionar até a trama mais sensível que o nosso desconhecimento. Como disse antes, foi pouco a pouco destruindo com a terrível ajuda do tempo, de um clima clemente e superior a nível de temperatura, e finalmente não tivemos nada daquilo que tinha de ser, nem ninguém que soubesse para dar instruções sobre o tema, e assim conseguimos outras comunicações. O único técnico que entre nós sobreviveu ao desastre também se desfez passado o tempo, conseguindo comunicar numa oportunidade. Então, apressamo-los com o socorro necessário da segunda expedição. E cruzaram-se e misturaram-se as ondas e as palavras como se falassem línguas de compreensão impossível. E só sabíamos que sairiam ou tinham saído, e que na nave viriam Firm Ektel, Shizat, Zihor, Zilomotan, Atzaz, Xinash e outros que eram mais de 200 e mais de 300. Para isso, nos reuníamos todos, e já não éramos nem 20 nem 10 perante a grande equipe, e concentrávamos e pronunciávamos as palavras com a mesma modulação, uníssonos, e depois esperávamos a desejada resposta, que não voltava, que não se repetiu nunca mais. Chamamos a atenção de forma especial sobre essa figura, e é inegável que esse personagem, seja ele quem for, foi visto com óculos pelo artista que reproduziu a sua imagem. Não é presumível que este escultor anônimo pré-colombiano inventara semelhante criação. Atrás Exarch no grande arquivo hitita descoberto em Boghaz Kavi, no norte da Turquia Central, há várias referências no período de 1365 a 1200. Há um reino chamado Akeyava, na língua hitita, em que um dos governantes se chamava Atarxiarchas. Finlay, o mundo da Odisseia. Cadernos de Arte e Sociedade, Instituto Cubano do Livro, 1970. Esse trecho foi tirado desse lugar aí. 10. Da maneira de mover pedras muito grandes. Os nativos começaram a imitar a gente, reproduziram a nossa equipe em pedras, e juntaram-lhe desenhos de suas fantasias, que eram muitas, e erguiam-se perante eles, repetindo as nossas palavras exatamente iguais e quase da mesma maneira. E diziam que deveriam orar aos deuses, como nós fazíamos. E isso não era o que na verdade praticávamos, mas não conseguíamos que eles entendessem isso. Isso só o fazia os que decidiram aprender conosco, que se faziam chamar por sacerdotes, e o seu número era o mesmo que formava o nosso grupo. E só eles o faziam, sempre os mesmos, ensinando-lhes em seguida esses conhecimentos a outros que logo os substituíam. Assim vimos nascer e logo morrer como velhos, há muitas gerações de pessoas. Infinitas vezes repetiram a nossa grande equipe nas pedras, e fragmentos separados, transformando-nos cada vez mais até fazê-los irreconhecíveis.
chamamos a atenção de maneira especial sobre essa figura, e é inegável que esse personagem, seja ele quem for, tenha sido visto intensamente pelo artista que reproduziu sua imagem. Não é presumível que esta escultura anônima pré-colombiana inventara semelhante aditamento. Essa é a imagem aí do banner. Então, ensinamos-lhes a maneira de mover pedras muito grandes, concentrando a força do cérebro de 4 homens e tocando-o ao mesmo tempo por pontos, previamente marcados, orientados a norte, sul, oeste, leste. E então, as pedras pareciam não pesar nada e repetiam de muitas maneiras e muitas vezes que eram deuses, que éramos reais, porque a nossa sabedoria vinha do ciclo. E com a ajuda daqueles homens nativos, construímos outras casas e cidades em lugares diferentes. Algumas para observar o espaço, esperando sempre e sempre. E tudo isso era muito difícil pela grande quantidade de vegetação que havia, e um monte de árvores muito apertadas de madeiras e muito boas, como já há poucas no nosso mundo de Tula. E comíamos tão pouco e trabalhávamos tanto que eles ficavam espantados de ver. 11. E mostravam ser muito bons mestres em tudo. Sem dúvida alguma, os outros daqueles povos são hábeis, construtores e grandes artífices a quem devíamos ensinar a nossa cultura. Começou para lhes dar todo o nosso saber, porque tínhamos de esperar pela segunda nave onde vinha a nossa sabedoria e os meios para transmiti-la. Por isso, começamos por ensiná-los a medir o tempo, que assegurava o êxito dos cultivos que também os ensinamos a fazer, e a escrever da maneira mais simples para eles, essas coisas todas. E começamos por um meio muito primitivo que conhecemos através da história antiga do nosso planeta, que era escrever com desenhos de papel. E nós já sabíamos que era o papel já esquecido em Tula, La Lejana. E como não podíamos fazer bom papel, ensinamos-nos a escrever em folhas de cortiça especial. Cortíamos ela e enfeitávamos ela em papel de pergaminho. Ou então cortíamos e enfeitávamos pele de animais. E assim começamos muito bem, e em tudo que faziam, eles mostravam ser mestres. Hunapko, Itzana, Yunkash, Chak Huayeb e outros ensinaram-lhes a cultivar grãos na terra e também outras indústrias e artes, especialmente um dos grãos dos que trouxemos de Tulan na nave, pegou logo e foi maravilhoso para eles e para nós. Era o Maitz, e fizeram dessa maneira e chegaram a ser grandes mestres no cultivo. E desde que o aprenderam foi sempre muito bom, e principalmente a sua manutenção e a sua colheita. E aprenderam também a estar acostumados a andar e a trabalhar, desde a manhã até a noite, sem descansar e nem se cansavam. Koukan, que falava pouco com poucas palavras, aquele que tinha sempre os olhos tão longe como o horizonte e um monte da sua barba como uma cascata de mel, o profundo filósofo em que entre nós ficou. Hunapku, que foi o pai de Itzamana, o Júpiter Maia. Diz que Itzamana foi o primeiro sacerdote, o inventor da escrita e dos testamentos, dos livros, que deu aos diferentes lugares de Yucatán o nome com quem se conhece e que dividiu as terras nessa região. Essas atividades, por natureza própria, indicam que o culto de Itzmana não teve origem em Yucatán. Na sua mão esquerda, Itzmana sustém alguma coisa parecida com uma lanterna ou uma bola de luz. Segundo, parece uma lâmina. 12. E assim aprenderam a lutar. Mas os homens nativos deste mundo não aprenderam a viver sem lutas e guerras, porque o que aprenderam a cultivar a terra? Porque o que eles aprenderam?
foi cultivar a terra, medir o tempo, edificar cidades e decorá-las com grande beleza. E eram atacados e às vezes submetidos por tribos guerreiras sem que a gente pudesse salvar. E muitos encontrávamos em todas as partes passadas com setas que ainda tinham também boas armas. Não bastava resistir para que isso não se fizesse, porque as tribos que falei antes eram muito bons em lançar setas e apredejar, e faziam-nos com muita força e com muita firmeza, e assim matavam uma infinidade de gente. E considerando tudo isso, pusemos-nos de acordo em ensinar-lhes a melhor maneira de defender-se, e demos-lhes conhecimento da arte da defesa, que lhes valeu muito. E assim aprenderam a lutar bem, para além de seres bons artífices, bons cultivadores e bons construtores industriais e muitos bons homens. E no fim, por todas as terras, os que tinham guerras com outros depois tornaram-se irmãos, para nos vir saudar e adorar, como dizem nas suas línguas, e aprender conosco, e a traduzir de tudo o que tinham. E dessa maneira fomos deixando essa terra em paz. E dissemos-lhes que todos os homens do universo sinalizavam a terra e o espaço, e que esses homens eram irmãos, e que de tudo o mais importante para o homem era trabalhar na indústria e na arte que conhecia, e ensiná-la aos outros, e aprender mais de tudo que ainda não se sabe para fazer melhor as coisas, que haviam outros homens para lá do mar, e que chegariam o dia em que se iriam ver e conviver como irmãos, e que como nós haviam também outros homens e criaturas para além do espaço, que um dia também chegarão a este mundo, como nós chegamos. É evidente que este personagem enigmático, Chakli, ou Quetzalcoatl, ou qualquer um dos seus nomes, ou como quer que você chame, não conheceu a época da conquista espanhola, e de todo seu relato saiu uma inquebrável fé na transformação do homem e no poder de convicção e sabedoria daqueles seus irmãos, como ele chamava, que se afastaram por rumos diferentes para explorar o nosso planeta e ajudar os homens nativos da mesma forma que o seu grupo fez no nosso continente. 13. Eu, o velho Chakli, o último do meu grupo, e começamos a contar os dias a partir da nossa descida, há já 8 Bactuns, e o tempo passava, e eu deveria partir em busca daqueles que tinham chegado comigo, e que logo partiram em diferentes rumos. Escrevo isso à maneira dos homens nativos na pele de animais e nas pedras de uma casa. É extremamente bonita, para que não se destrua proximamente, e os que o devem encontrar não o encontrarão, e os que devem compreender, sem nenhuma dúvida, compreenderão. E porque parto para longe, diga aos homens nativos que em algum dia que se celebra o meu nascimento, o calendário que já sabem escrever, conservar e comprovar, regressarei, e eu não tenho a certeza de que regresse. Oh, meu Deus! Eu, o velho Chakli, irmão de Momerals, o cego, o cantor perdido do meu reino perdido. Eu, irmão de Zit-Hartwap, o coração puro da bondade infinita, de Shedunat Aretz, o da voz mais limpa e da língua mais clara, e da sabedoria mais profunda de Mahomet, e de mais de 100 e de 200, já nos desfazendo-nos, para sempre mais refazendo-nos de uma maneira nova na vontade e inteligência dos homens nativos, melhores e mais bondosos deste mundo de hoje, de agora e de amanhã. Eu, o velho Chakli, o último do meu grupo, deixo à humanidade o meu testamento e nele a minha história, mas de todas as maneiras regressará para todos os homens nativos deste mundo a verdadeira compreensão, e se fará como disse anteriormente, e teremos toda a sabedoria de saber não matar, e de que tudo seja a maneira de conhecer o que não conhecemos, que de todas as maneiras é muito, e construir e respeitar o construído pelo homem para o bem-estar do mesmo, e assim se terá de cumprir amanhã. Um Bactun equivale a 20 Catuns,
e um catum equivale a um pouco mais de 19 anos, como já explicamos anteriormente. Por isso, 8 bactans equivalem aproximadamente a 32 séculos, o que é igual a 3.200 anos. Em Spita, a leste de Yucatán, encontramos o velho Chacli, de 150 anos, cujo filho mais novo tem 90. Chacli disse a Liplongeon, que é um amigo seu, Alahian, barbeiro em Valladolid, morto aos 40 anos, tinha um livro o qual só ele podia ler, e neste livro dizia-se que num edifício em Chichen Itza havia um escrito que anunciava que chegaria o dia em que, por meio de um cordel, as pessoas de Valladolid e Mérida se comunicariam, e que este cordel ficaria mais estreito com gente que não era do país. Efetivamente encontraram o Alcacip, escritura a correr, escritura violenta, na esquina direita a zigue-zagues, e daí saiu uma linha branca que, atravessando outros hieroglifos, corre declinando-se até a orelha de uma cara bem grotesca e esquisita. Valladolid está mais alto que Mérida. O que está sublinhado é nosso. Segundo a lenda, Quetzalcoatl, a serpente com penas, prometeu, antes de partir, para onde, não sei, voltar um ano Unucana, segundo o calendário azteca, e no dia 16 do sexto mês, Chu, que começava 17 de novembro pelo calendário gregoriano, e celebra-se uma das festas mais importantes do ano maia, ou seja, a festa em honra do grande deus Kukulkan.